Olá! Hoje a gente vai destrinchar uma ideia bem legal. Como é que se transforma um problema de negócio, daqueles bem caóticos do dia a dia, em uma solução de software que é organizada e, mais importante, lucrativa? Vamos mergulhar na criação de um sistema de ordens de serviço, desde o conceito até o momento de vender. E tudo começa exatamente aqui, com um problema muito, mas muito real. Vamos tentar imaginar a cena. Uma pequena oficina, daquelas de bairro. Tem aparelho de cliente esquecido em prateleira, sabe? Orçamentos que nunca são aprovados porque ninguém acompanha. E aí, no fim do mês, o dono se pergunta: Ué, para onde foi o dinheiro? Ele não tem a menor ideia do lucro que teve. Pois é, essa citação resume bem o caos que a falta de um processo claro causa. A resposta para esse caos todo não é trabalhar mais horas, e sim trabalhar de um jeito mais inteligente. A grande sacada é criar um sistema que coloque ordem na casa, que transforme um pedido feito de boca num registro fornal, que dê para rastrear e, acima de tudo, que passe uma imagem profissional. Ok, vamos entrar na parte técnica. Como que o sistema impõe essa ordem? A resposta está num conceito bem poderoso chamado máquina de estados. É um nome meio chique, mas na prática é só um jeito de criar regras que obrigam o trabalho a seguir um caminho lógico, passo a passo, sem nenhum atalho. Pensem nisso como se fosse um trilho de trem. A ordem de serviço entra na estação aberto. Obrigatoriamente ela precisa passar por orçamento e depois ganhar o carimbo de aprovado para só então chegar em concluído. Não tem como pular etapas. É esse fluxo forçado que garante que nada vai se perder no meio do caminho. E por que isso é tão crucial? Porque resolve lá aqueles problemas do começo. Cada serviço agora tem um histórico completo. Isso significa que é impossível fechar um trabalho sem o cliente aprovar, o que, claro, evita prejuízo. E com uma olhada rápida, o dono sabe direitinho em que pé tá cada coisa. O que era informal vira um processo que protege o faturamento. Agora vamos dar uma olhada em como isso é construído por dentro. A arquitetura do sistema se apoia basicamente em três pilares: a sua memória, que é o banco de dados, o seu cérebro, que são as regras de negócio, e a sua voz, que é a comunicação com o cliente. A base de tudo é a memória, um banco de dados relacional bem planejado. E o ponto-chave aqui, gente, é o uso de foreign keys, as chaves estrangeiras. Pensem nelas como se fossem grampos digitais, que ligam para sempre a ficha de um cliente a todas as ordens de serviço dele. Isso cria um elo que não dá para quebrar, garantindo que a informação seja sempre consistente, sem erros. E essa memória se organiza em quatro tabelas principais. A tabela clientes guarda, bem, quem são os clientes. A serviços/produtos é o nosso catálogo de preços. A ordem serviço controla o trabalho em si, o status, as datas. E a tabela itens OS detalha cada pecinha, cada serviço que faz parte daquela ordem. E o mais importante, todas elas perfeitamente conectadas. Com a memória organizada, agora a gente pode construir o cérebro do sistema. As regras de negócio são o código que toma as decisões, que garante que aquela lógica da máquina de estados seja seguida à risca. E qual a regra mais importante de todas? Uma ordem de serviço só pode ser marcada como concluída depois de ter sido aprovada. O cérebro simplesmente não deixa quebrar as regras. Agora, olha só que solução inteligente para um problema financeiro bem sério: a mudança de preços. Num sistema mal feito, se a gente muda o preço de um serviço hoje, isso poderia bagunçar todos os relatórios dos meses passados. A solução aqui é o campo valor unitário aplicado. Ele basicamente tira uma foto do preço no exato momento da venda. Isso garante que o passado financeiro fique intacto, preciso, para sempre. E, finalmente, a voz do sistema. Toda essa organização interna acaba se traduzindo numa comunicação com o cliente muito mais profissional. O sistema gera um documento limpo, claro, que pode ser enviado direto para o WhatsApp do cliente, formalizando orçamentos e entregas com um clique. A imagem que passa é de total profissionalismo. Com essa estrutura toda no lugar, a gente chega na grande recompensa. O sistema finalmente permite que o dono do negócio responda aquela pergunta fundamental que tirava o sono dele lá no começo: afinal, quanto eu realmente ganhei este mês? O sistema faz isso com uma consulta bem lógica no banco de dados. Ele junta as informações das ordens com seus itens, mas, de forma inteligente, ele só olha para as ordens que foram concluídas. Depois, ele multiplica a quantidade pelo preço congelado de cada item e, por fim, agrupa e soma tudo por mês. O resultado é um número exato do faturamento.
E o resultado final para o usuário não é uma planilha gigante e complicada, mas sim um painel de controle simples, visual, de bate-pronto. Ele vê o que precisa de atenção, com mais ordens abertas ou os orçamentos pendentes, e também vê a saúde financeira do negócio com o faturamento do mês ali atualizado. Agora vamos avançar um pouco e ver como isso tudo se transforma. Porque esse projeto ele não é só um exercício técnico, ele é a base de um produto que dá para vender, um verdadeiro software como serviço, o famoso SaaS. E quem mais se beneficiaria de uma ferramenta assim? A lista é enorme. Basicamente, qualquer microempresa que presta serviço, desde a assistência técnica de celular do bairro até a oficina de bicicleta. Todo mundo enfrenta exatamente os mesmos desafios de organização e controle. E existem duas formas principais de ganhar dinheiro com essa solução. A primeira é um modelo de venda direta, cobrar uma taxa única pela instalação e configuração do sistema para um cliente específico. A segunda, e talvez a mais poderosa, é o modelo de assinatura. Em vez de uma venda só, isso gera uma receita recorrente, previsível e transforma o projeto num negócio sustentável de longo prazo. E essa citação, ela resume perfeitamente por que esse produto tem valor. Não é só um programinha qualquer, é uma solução robusta. A qualidade da sua fundação, aquele banco de dados bem estruturado que a gente falou, é o que eleva isso de um projeto de iniciante para uma ferramenta profissional na qual uma empresa pode realmente confiar. Então, o ponto principal de tudo isso é o seguinte: a gente partiu de um cenário de caos, de falta de controle, e chegou numa solução que entrega clareza na operação, profissionalismo com o cliente e, o mais importante, uma visão nítida da lucratividade do negócio. E para fechar, fica uma reflexão. Esse conceito da máquina de estados é universal. Pensem aí em outros processos, na rotina ou em outros negócios que parecem estar presos no caos. O que mais poderia ser organizado com essa lógica simples de seguir etapas?